Lorival Santana, essa declaração dada em entrevista à CNN claramente contradiz uma das justificativas de Donald Trump, de que os Estados Unidos e mesmo Israel usaram para atacar o Irã, de que Israel poderia ser a qualquer momento alvo de uma bomba, alvo de um ataque iraniano. Fica claro, então, que a motivação dos ataques era simplesmente a queda do regime dos ayatollahs, ou não? Claro, todos nós sabemos que o Irã está muito longe de uma bomba nuclear. Aliás, a inteligência militar americana diz isso, que o Irã está há 10 anos de uma bomba nuclear depois daqueles bombardeios às instalações de Natanz, Isfahan e Fordow, em junho do ano passado. Fazer uma bomba nuclear não é fácil. Além do urânio enriquecido a mais de 90%, e o Irã tem apenas até 60%, mas além de o urânio enriquecido, é preciso ter o gatilho, que é algo extremamente sofisticado, é preciso ter a miniaturização da ogiva, é preciso ter um foguete que seja capaz de voar com esse combustível nuclear, que ele, quando sair da atmosfera e quando voltar para a atmosfera, ele não se auto-incendeie. Então, é uma tecnologia bastante sofisticada. A Rússia poderia fornecer ao Irã? Poderia, mas os Estados Unidos e Israel ficariam sabendo. E o Trump ficaria muito bravo com o Putin. Então, a Rússia teria um custo muito alto para fazer isso pelo Irã. Ela ajuda o Irã de outras formas, porque o Irã ajuda também a conduzir a campanha. Claramente, a motivação é política. Aliás, toda guerra é uma guerra de política, né? Política interna. Política é, por definição, algo local, porque os políticos eles se sustentam nas suas bases. Sejam em democracias, sejam em ditaduras, os políticos só existem porque eles têm um território, uma população para sustentá-los. Então, a política sempre segue uma lógica interna. E, nesse caso, são dois países que têm eleições este ano, quase ao mesmo tempo. Israel no dia 26 de outubro, antes dessa campanha, Netanyahu, as chances dele de ganhar essa eleição eram pequenas e para ele o custo é muito grande porque ele tem processos na Suprema Corte por corrupção, porque há muitas acusações contra ele sobre a invasão do Hamas de 7 de outubro de 23, a forma como Israel não estava bem defendida naquele momento, quais eram as prioridades dele ao longo dessa campanha na faixa de Gaza, a crise dos reféns, assim por diante. E o Trump também está com uma popularidade muito baixa, tem eleições de meio de mandato que renovam toda a Câmara e um terço do Senado no dia 4 de novembro. Essas são as principais motivações. Não que o Irã não fosse um regime complicado, ameaçador e bastante sanguinário, repressor de sua própria população. Não estamos aqui defendendo o regime iraniano. Aliás, aqui a gente não defende nem ataca nada, a gente só analisa. Mas as motivações são claramente internas, tanto de Trump quanto de Netanyahu. E aí, Lorival, eu trago para você aqui uma informação que saiu no site da CNN, cnn.com, da CNN Internacional, onde fontes foram ouvidas e essas fontes disseram que a CIA está armando forças curdas para tentar fomentar uma revolta popular no Irã. A gente já sabe como isso foi feito no passado, de você municiar muitas vezes seu inimigo, e o inimigo daquele regime local, e depois esse inimigo, essa força, virar contra você. Pergunto o quão real pode ser essa situação neste momento por ali. O povo curdo é um povo que é uma minoria no Irã, 10% da população iraniana, é uma minoria no Iraque, está lá no norte do Iraque, é uma minoria na Turquia também, e é um povo que ao longo de décadas foi usado dessa forma. Inclusive na guerra Irã-Iraque, entre 80 e 88, os ayatollahs, a teocracia iraniana também patrocinou grupos separatistas curdos no Iraque para enfraquecer o regime. Então, o próprio presidente Donald Trump falou hoje com o presidente do Partido Democrático do Kurdistão iraniano, Mustafa Hijri, e falou também com líderes
curdos no Iraque. E essa é uma operação que, segundo as informações da CNN, está sendo preparada do lado iraquiano da fronteira com o Irã. Então, esses guerrilheiros estão sendo treinados e armados, e a ideia é que haja uma incursão nos próximos dias no oeste do Irã e para desestabilizar o regime iraniano. Então, esse seria o braço das forças terrestres dessa operação. O pivô seria, então, os guerrilheiros curdos que estão preparados para isso. Eles participaram de outras guerras, né? Participaram da guerra na Síria, do lado dos Estados Unidos. Então, essa é uma aliança que já existe há muitos anos. Os Estados Unidos apoiaram os curdos e os árabes liberais, democráticos, contra o regime de Bashar al-Assad na Síria. Os Estados Unidos, lá nos anos 90, foram que fizeram a zona de exclusão aérea para proteger os curdos no Kurdistão iraquiano do massacre de Saddam Hussein. Também eu cobri em 2014 o avanço do exército islâmico, do Estado Islâmico da Síria para o norte do Iraque. Ali, novamente, os Estados Unidos, e ali estão os curdos, né? Novamente, os Estados Unidos apoiaram com bombardeios aéreos. Então, é uma aliança que já dura décadas. Ou seja, se a gente fala em boots on the ground, botas no território inimigo, seriam cidadãos curdos que cruzariam a fronteira rumo ao Irã. Que aí iniciariam uma campanha que teria a adesão de iranianos também, né, que lutariam contra o regime. Essa seria, digamos, a semente, né, da guerra civil.